é o Cais das Artes. Sim, isso é concreto. E eu estou na cidade de Vitória, de frente para uma aberração chamada Cais das Artes. Meu amigo, eu queria contar uma história para vocês que começou em 2010 com uma obra pública chamada Cais das Artes, que seria para um intento muito bonito, que seria guardar artes, olha que bonito, e receber turistas. Custou apenas, no início, né, uma previsão de 136 milhões. Essa obra é puro concreto, exatamente. Tem 136 milhões de concreto. Acontece que a gente está em 2022 e a obra recebeu mais 90 milhões para ser concluída. Então a gente tem aqui 214 milhões de reais investido. Quando eu olho isso e quando eu olho o Convento da Penha, é uma tremenda dicotomia. Isso não é bonito. Ninguém acha isso bonito. Concreto com assinatura, né? Porque é feito por um arquiteto, faleceu ano retrasado, Mendes Rocha. Mas não somente isso, meu irmão. Aqui em Vitória, eu consigo, por exemplo, citar mais de 5 morros. Quem te vê é casa com alvenaria exposta, pessoas que não têm condição, salubridade para viver dentro da própria residência. Por quê? Porque não tem investimento do governo para as fachadas da casa, ou até mesmo para dentro, né? Quantas casas que a gente vê, pelo menos quem tem contato com bairros pobres, que não tem nem um revestimento na parede. E quando tem reboco, não tem nem, sei lá, uma pintura, uma massa corrida. O que a gente está vendo aqui é a casa de muitas pessoas para se tornar um Cais das Artes. Ah, que bonito, né? Que chique. Que coisa maravilhosa. Eu vou fazer o cálculo agora, o quanto que isso corresponde a sacos de cimento. Se a gente pegar a quantidade investida nisso aqui e dividir por um saco de cimento, se a gente pegar agora que são 210 milhões para este elefante branco, e agora eu vou fazer o cálculo de quantas casas a gente conseguiria rebocar com isso. Considerando uma casa popular de 71 metros quadrados, a gente vai ter 3 quartos, então isso quer dizer que vão ter 3 pessoas na casa. A planta vai ser mais ou menos parecida com essa, de modo geral, então a gente pode considerar uma parede de 17,5 e outra aí de 5 metros. A gente vai multiplicar pela altura, que a gente considera aí um pé direito de 3 metros, considerando ali também a espessura da laje, vai dar mais ou menos isso, uns 3 metros. Para simplificar o cálculo, a gente vai considerar todo o reboco como cimento, o que vai ser, na realidade, um grande exagero. Então, considerando o reboco 100% de cimento, a gente vai ter um gasto ali entre 16 e 20 quilogramas por metro quadrado por centímetro de espessura. Bom, fazendo a primeira parede, a gente vai ter 52,5 metros quadrados. A segunda vai ter 15 metros quadrados. Multiplicando a parede maior por 2, então, que vai ser os dois lados, né, da casa,
E somando com também vezes 2, o lado menor ali, vai ter que no total, a fachada vai ter 135 metros quadrados, certo? Pra gente rebocar. Considerando uma espessura de 2 centímetros e considerando que a gente tem, então, né, o gasto de 18 quilogramas, a média entre 16 e 20, a gente vai chegar no valor de 4.860 quilogramas de reboco. E aí, novamente falando, eu acabei considerando tudo como cimento. Isso vai ser um exagero, mas vamos lá. A gente sabe que cada saco de cimento tem 50 kg. Então a gente pode dividir esse valor total para encontrar a quantidade de saco que vai precisar para rebocar esse muro. Então aí deu 97,2. Para começar os nossos cálculos, eu peguei os bairros periféricos mais populosos da cidade de Vitória, que é a capital, é o local onde fica o Cais das Artes. Tudo bem que o Cais das Artes é uma obra do Estado, do governo estadual. Vamos considerar esses bairros periféricos aí para a gente ter uma base de cálculo. Bom, somando a quantidade de pessoas que habitam nesses, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesses 8 bairros, a gente vai ter 46.550 moradores. Então, a gente vai ter esse total de pessoas que, dividido por 3, que é a quantidade de pessoas que cabem numa casa popular, vai corresponder mais ou menos ao número de casas que tem lá. E aí deu o valor de 15.516,66, então, ok, quantidade de casas. Isso a gente pode multiplicar pelo valor de sacos, para considerar a quantidade de sacos que a gente vai precisar ter no total, esses 8 bairros, para rebocar a casa de todo mundo, literalmente de todo mundo. Deu um valor de 1.508.220 sacos de cimento. Então a gente havia encontrado o valor de 6,6 milhões de sacos de cimento que daria para adquirir com o valor final que está o Cais das Artes, que ainda nem foi acabado, diga-se de passagem. Dividindo esse valor de sacos pela quantidade que a gente vai precisar, a gente vai dar que a gente conseguiria rebocar esses 8 bairros 4,37 vezes. Então quer dizer que a gente conseguiria rebocar 32 bairros iguais a esses, né? 32 bairros, considerando que esses são os 8 bairros periféricos mais populosos. Agora, para nós fazermos uma base de cálculo diferente, um valor maior, eu peguei a população total da cidade de Vitória, que é a capital. Então são 365.534 pessoas. Isso vai dar, dividindo por 3, uma quantidade de mais ou menos de 123 mil casas populares, né? Que daria para morar todas as pessoas. Isso a gente pega e multiplica pelo valor de sacos de cimento que é necessário para rebocar a fachada dessa casa popular. Então aqui deu um valor de 11.972.901,6 sacos de cimento. Então, dividindo 6,6 milhões, que é a quantidade de sacos de cimento que nós temos, por este valor, a gente vai encontrar que a gente conseguiria rebocar a metade da cidade de Vitória, somente com o Cais das Artes, considerando isso 100% cimento. Então eu desconsiderei o peso da areia, que é uma coisa que quer dizer que baratearia os custos. Então a gente conseguiria rebocar até mais da metade de toda a capital de Vitória. Isso nos leva a concluir que a gente conseguiria facilmente, com o valor gasto no Cais das Artes, rebocar todas as casas que ainda não são rebocadas da cidade de Vitória. A gente conseguiria rebocar todas as casas da capital que ainda não são rebocadas, e certamente sobraria dinheiro para rebocar de outros locais, ou mesmo acrescentar uma massa acrílica, coisa do tipo, promovendo realmente uma cidade muito mais bonita e cultural do que um simples Cais das Artes. E essa é a conclusão que eu gostaria de fazer. Um forte abraço a todos.